profissional da saúde, médico, dentista, nutricionista, psicólogo, você deve ser muito procurado para fazer lives, para dar entrevistas, para fazer bate-papos com pessoas, jornalistas, influenciadores, né? E é muito importante que você saiba se posicionar nessa hora, né? Então, se você ainda não fez um media training, é um bom momento, né? É um bom momento para procurar isso. Isso vai fazer enorme diferença na sua vida. Eu vou te contar aqui 6 pontos principais de um media training que podem fazer enorme diferença para você. Enorme diferença. Vamos lá. O primeiro deles vai te ensinar a falar de uma forma que as pessoas consigam compreender. Vou repetir isso, tá? Muitas vezes você trabalha na área específica da saúde, por exemplo, você é um oncologista ou você é um dentista que trabalha com um determinado tipo de odontologia, ou você é um psicólogo e se especializou em determinados termos. E na hora de explicar isso para as pessoas comuns que não passaram por todas essas etapas que você passou, é muito comum que você fale termos que as pessoas não compreendam. O Media Training vai te ajudar a não só a traduzir esses termos para as pessoas, mas para que você se posicione na hora da entrevista, falando exatamente de uma forma que as pessoas vão compreender do outro lado, né? Então é muito comum um jornalista fazer uma pergunta e o médico responder, e o jornalista já estudou o assunto, então para ele vai ficar mais claro. Então muitas vezes o jornalista vai entender a sua resposta e vai dar como andamento naquele assunto, mas muitas vezes a pessoa do outro lado não compreendeu. Então palavras muito técnicas, expressões muito comuns no mundo que você vive, né? Então isso pode fazer com que do outro lado não haja a devida compreensão. O Media Training vem a fazer como o primeiro dos itens D6 esse check de tudo que você está falando, né, de tudo que você já aprendeu, de tudo que você quer transmitir como mensagem, para que você consiga explicar de forma correta. Isso inclui, inclusive, o que eles chamam de body language, né, a linguagem do seu corpo, o tom de voz. Muitas vezes você precisa aumentar o tom, a intensidade, muitas vezes precisa diminuir, ou seja, a devida atenção a todas as pessoas que estão assistindo, ao olhar para a câmera, ao olhar para as pessoas que estão assistindo fisicamente ou presencialmente. Então, o Media Training tem essa grande vantagem, né? O segundo ponto é que você, ao ser convidado para uma entrevista, você consiga definir clara e conscientemente as palavras-chave que você quer enviar nessa entrevista. É muito comum que numa entrevista, ou numa reunião, ou numa palestra, os assuntos, devido até às pessoas que estão assistindo, ou aos jornalistas, dependendo da tendência que eles querem levar aquela entrevista, o assunto vá se caminhando para outros lugares. Você precisa ter definido as palavras-chave, as mensagens-chave que você quer enviar com aquela entrevista, para que você não fuja, né, do assunto principal, que é do seu domínio, e que a mensagem principal que você queira mandar para as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Um amigo recentemente, uns 2 anos atrás, abriu um plano de saúde pré-pago, né? Então, o plano de saúde previa que as pessoas pagavam os serviços que elas iriam utilizar. Um dia ele me ligou e falou: Beto, eu tô com um pessoal de uma emissora de televisão, não vale a pena citar qual é aqui na frente da minha empresa, querendo conversar comigo, e eu tô super feliz e tal. Eu virei para ele e falei: olha, isso foi agendado? Ele falou: não. Eu falei: não desça. Não, você não é obrigado a dar essa entrevista assim. Você pode pedir para um assessor de imprensa agendar isso para você, definir claramente o que será falado nessa entrevista, que mensagens você quer enviar, né? Ele não me escutou e foi dar a entrevista. No outro dia a mensagem era clara, uma mensagem sensacionalista contra o negócio dele, e ele ficou desesperado. Eu falei: para isso existe Media Training.
para te ajudar nesses momentos, entendeu? É claro que o jornalista lá na ponta, ele não vai combinar com você perguntas, isso não vai existir. Mas há uma linha de raciocínio, né? Se a sua empresa é legal, ela está aberta, tal, não, mas por que você quer fazer essa entrevista? Não, nós queremos saber qual é o modelo, tal, tal, tal. Então, eu preciso claramente entrar numa entrevista ou numa reunião ou numa palestra sabendo exatamente que linha de raciocínio vai ser adotada, né? Esse é o ponto 2. Os outros pontos vão te ajudar na sequência disso, tá? O ponto 3 é que o Media Training te prepara para perguntas complexas, né? Jornalistas são treinados por muitos anos a fazer perguntas complexas. Você já deve ter percebido, não são perguntas curtas, são perguntas enormemente longas e que deixam sempre uma resposta em aberto para você. Nunca é sim ou não, são sempre respostas abertas que você tem que se explicar. E aí você vai lembrar de toda a pergunta do jornalista e aí na hora de responder, provavelmente você vai se enrolar. Essa é uma técnica de jornalismo, eu sou jornalista e é muito utilizada para que você se enrole. E aí ele vai pegar as palavras que ele quer pegar da sua resposta, vai construir novas perguntas mais complexas que aquela. Então, se você não tem um media training, se você não fez um media training, é muito provável que você vai cair nessa rede. Se você fez, você vai sacar rapidamente que uma pergunta enormemente complexa, você vai tentar traduzi-la numa pergunta mais simples, você vai querer dar uma resposta na linha da qual você quer, com as mensagens-chave que você quer adotar, e assim você vai conseguindo controlar um pouco o ambiente que você está ali, tá bom? Então essa foi a terceira dica do Media Training. A quarta dica do Media Training vem com o andamento disso, faz com que você controle um pouco a entrevista, né? É muito comum numa entrevista você saber o seguinte, você deve ter visto programas do tipo esse talk show, o cara vai para um talk show, o apresentador estudou muito tudo o que você fez para falar com você, ele não vai ali à toa. Ele tem produtores, pesquisadores, repórteres que vão fazer uma pesquisa imensa sobre o assunto, repercussões positivas ou negativas, ou seja, tudo vai ser colocado ali na mesa, né? Quando você tem um trabalho de media training feito e bem feito, você se prepara para controlar essa entrevista, ou seja, existem respostas que você simplesmente vai fugir de uma forma educada, tem respostas que você vai dar conscientemente, tem respostas que você vai conseguir conduzir para um ambiente que você domina. Isso tudo faz parte desse modelo de controlar a entrevista, tá? Que é muito importante para você. Eu já vi casos, por exemplo, que o entrevistado, né, tinha todo o domínio e o controle de um conteúdo, e o entrevistador queria levá-lo para um outro lugar e conseguiu levar na primeira pergunta, e ao final da entrevista o entrevistado chegou à conclusão de que ele não foi perguntado, não foi questionado sobre as questões de domínio próprio. Ou seja, ele falou, mas eu não falei nada do que eu sabia. Não, porque você não controlou o ambiente. Existem técnicas para isso e o Media Training vai te ajudar nisso, né? Essa foi a quarta dica do Media Training. A quinta dica é que você vai ter menos chances de ser mal entendido, de ser mal interpretado, né? Existem muitas palavras que podem ser absolutamente mal interpretadas, mal entendidas pelas pessoas e pelos entrevistadores, e eles podem usar muito isso a favor deles, né? Eu não estou dizendo aqui que os entrevistadores são do mal, tá? Mas eles têm um objetivo claro. No caso que nós estamos vivendo agora de pandemias, de quarentenas e tal, os entrevistadores têm uma função clara de buscar a verdade acima de tudo, e essa busca pela verdade muitas vezes cria pânico, né? Então eles querem ali cavucar até achar a verdade, e essa verdade muitas vezes pode causar pânico e medo do outro lado, e muitas vezes pode ser mal interpretado. Então, se você usar palavras como hipótese, tese, que são coisas absolutamente distintas, numa entrevista elas podem ser interpretadas como a mesma coisa, né? Eu acho, eu acredito, são coisas diferentes, né?
Uma te dá uma tradução de que você tem uma opinião não muito formada, a outra é só uma opinião, ou seja, existem muitas expressões que podem ser usadas em momentos corretos, nas mensagens corretas, que vão dar a entender coisas certas. O jornalista ele não pode mentir, ele não pode pegar uma frase que você falou e falar essa frase diferente ou escrever diferente. Mas ele pode interpretar algo que você falou ou escreveu. Portanto, usar expressões corretas numa entrevista faz toda a diferença para você não ser mal interpretado ou mal entendido, né? Esse é o quinto ponto que o Media Training vai te ajudar. O sexto ponto, e talvez mais importante de todos, é que após fazer um trabalho de Media Training, você vai começar a aprender a pré-definir coisas, né? Por exemplo, é muito comum quando você é profissional de uma área, você estudou anos e anos numa faculdade, depois você fez uma especialização, você trabalhou, ou seja, você dedicou 10 anos da sua vida à pesquisa, a ler, a estudar, a interpretar, né? E aí você começou a sua carreira. Depois de alguns anos da sua carreira e ela começa a ser bem sucedida, você começa a ver bons resultados, você quer ver que isso vire algum reflexo no seu legado, ou seja, as entrevistas, os artigos, eles na verdade trazem legado para tudo que você fez na sua vida, está sendo eternizado diante da mídia, né? Então é muito bom para o ego, é muito bom para a carreira você ser convidado. Mas quando você faz Media Training, você começa a pré-definir primeiro a qualidade dos lugares onde você vai ser convidado. Então, não é qualquer jornalista ou qualquer mídia que te convide que você vai aceitar. Não significa que você deve recusar, mas você deve interpretar quem é que está do outro lado, qual é a mensagem que quer mandar. Ah, o Jornal do Bairro quer me convidar para fazer uma entrevista. Não é ruim. Quem vai me entrevistar? Qual é o assunto? O que ele quer saber? Né? Você começa a fazer perguntas antes para você pré-definir coisas, né? Eu quero saber qual a mensagem que eu posso levar para isso, qual é o assunto, eu tenho domínio do assunto, não tenho domínio do assunto, eu acho que é melhor eu trazer um colega, né? Aceitar qualquer coisa também não é bacana. Ou seja, o Media Training vai te fazer ser um pouco mais profissional numa área que você não estudou para ser, né? Quem estudou para ser são jornalistas, são relações públicas, são pessoas de marketing, de publicidade, você não. Então é importante que você na hora consiga pré-definir em que terreno você vai entrar. Essa talvez seja a grande mensagem do Media Training, tá? Eu espero que isso te ajude nesse período, que você consiga ter bons resultados. E é importante lembrar que o Media Training não funciona somente para jornalistas, para entrevistas, tá? O Media Training vai funcionar para todos os stakeholders à sua volta. Funcionários, fornecedores, acionistas, sócios, familiares, público em geral, estudantes e mídia. Vai funcionar para todo tipo de lugar que tiver um público que esteja te escutando ou lendo o que você está escrevendo, tá bom? Espero que te ajude. Fique aqui, se inscreva no nosso canal para receber nossos vídeos com antecedência e exclusividade, tá bom? Faça parte dessa comunidade que só tende a crescer e a te ajudar, tá bom? Um grande abraço, vamos juntos para o próximo vídeo. Valeu!